último sábado foi inaugurada no Paraná a maior biofábrica do mundo de mosquitos Aedes aegypti. Essa biofábrica usa um método de controle de doenças transmitidas pelo mosquito desenvolvido e aplicado no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e faz parte das estratégias nacionais de combate às arboviroses do Ministério da Saúde. Ficou confuso? Vamos conversar sobre o assunto? Vamos conversar sobre o assunto e, completíssima essa nossa pauta hoje. Mas primeiro a gente vai introduzir essa novidade, né? E ajudar você a entender essa inauguração. Então, como a gente coloca aqui na tela e você disse, essa fábrica chamada de biofábrica, né, de mosquitos é a maior do mundo, muito por conta da realidade do Brasil, né? Que por ser um país tropical, tem que lidar de perto com essas doenças, não é tão comum em outros países, mas o Brasil sai na frente, então, dando esse exemplo, né, de como o incentivo à pesquisa, Sim, ao desenvolvimento científico dá retornos para o nosso país, principalmente quando a gente fala de saúde. A gente vai colocar aqui na tela a explicação desse método, que, como você disse, é uma parceria ampla, né, envolvendo a Fiocruz, o Ministério da Saúde, o Instituto do Paraná e uma empresa especializada nesse tipo de desenvolvimento. Esse método ele vai impedir o desenvolvimento do vírus, porque ele usa uma bactéria que é colocada no mosquito. Essa bactéria não permite que o vírus da Zika, da dengue, da chikungunya, ele se desenvolva e seja passado então para outras pessoas. Ele deixa o mosquito em vantagem reprodutiva. Então, esse mosquito que não fica contaminado, ele vai se reproduzir mais vezes e vai aumentar a população de mosquitos que não estão doentes, que não estão com vírus, e vai diminuindo a população dos outros mosquitos que transmitem, que são vetores das doenças. Pode ser aplicado em qualquer cidade, então é de uma maneira muito democrática, porque algumas estratégias elas vão variar de acordo com questões socioeconômicas, né, do bairro, da região ou da cidade, onde aquela política está sendo implementada. De repente também, né, Exato. O número de casos, enfim. Agora, quando a gente fala de população de mosquito, como o mosquito Aedes aegypti ele está no país todo, isso vai funcionar em qualquer realidade. E olha só, um estudo feito pelo Ministério da Saúde, pelos organismos envolvidos, aponta que cada R$1 investido economiza até R$500 no atendimento de pacientes doentes. Olha lá na ponta a economia que gera. Né? Que incrível isso. E quando a gente pensa no número de casos do nosso país, é complicado, né, Gui? Exato, né? Vamos colocar aqui na tela rapidinho então, Abi. Aqui é só destacando a dengue, tá? Que dessas doenças é a mais comum no país. Olha a crescente que a gente vê. Em 2022, 1,5 milhão de casos. 2023, 1,6. No ano passado, um boom absurdo. Mais de 6 milhões e meio de casos de dengue aqui no nosso país. E olha isso. Nesse ano, só nesse primeiro semestre, 1,5 milhão. Provavelmente a gente vai fechar um ano com uma queda comparado ao ano passado, que foi algo muito fora da curva e que mostra como a gente relaxou nos cuidados, mas que só nesses primeiros 6 meses já bate os outros 2 anos. Então, novamente, teremos um ano com muitos casos. Vamos lembrar que antes da pandemia o Brasil já teve anos com 800, 900 mil casos da doença, menos de 1 milhão. E olha isso agora, então, né? agora chama atenção, né? E os cuidados são os mesmos e a gente já aprendeu, né? Então agora a gente vai, como eu disse, né, a pauta está bem completa hoje, porque a gente quer te ajudar a entender direito essa questão da fábrica. Como é que vai funcionar? Por que esse mosquito ele não transmite a doença para mim? Então a gente vai falar com o Gabriel Silvestre, ele que é representante e porta-voz da empresa que está trabalhando neste projeto. Gabriel, primeiramente, seja bem-vindo, ao nosso programa. Uma ótima tarde para você. Obrigado por falar conosco. Nossa, que bela introdução que vocês fizeram, hein? Acho que é a melhor introdução que eu já vi. Vocês explicaram muito bem. Gente, uma boa tarde. Tá? Obrigado aqui pelo espaço. Estou à disposição aqui para tirar essas dúvidas. A gentileza sua, mas que bom que a gente vai ajudar as pessoas a entenderem. Que a gente cumpriu. Quando a gente fala sobre esse grande avanço e a gente fala das pesquisas que têm que ser valorizadas, os cientistas, enfim, a gente também fica na dúvida de como que isso vai funcionar. Como vai funcionar? Sim, então foi descoberto que uma bactéria, né, que tem esse nome, né, de Wolbachia, que dá nome ao método, inclusive, é uma bactéria super comum na natureza. Então 60% dos insetos, em média, tem Wolbachia. Tá? Então baratas, mariposas, borboletas, abelhas, muitos insetos que convivem conosco têm Wolbachia, naturalmente. E lá, muitos anos atrás, foi visto que essa bactéria ela gerava alguns efeitos em outros insetos que eram interessantes se a gente conseguisse transferir isso
para uma espécie como é o Aedes aegypti, né, que é vetor de dengue, zika, chikungunya, esses vírus que causam tanto problema, e gerasse efeitos parecidos. Esses efeitos, né, como vocês bem mencionaram, são efeitos que garantem uma proteção ao mosquito para esses vírus. Ou seja, uma fêmea de Aedes aegypti que tem Wolbachia no seu corpo, se ela pica uma pessoa, né, que está doente, que tem um desses vírus no seu sangue, essa fêmea com Wolbachia não vai se infectar e, portanto, ela não vai transmitir o vírus, né, um desses vírus, né, dengue, zika, chikungunya, para outra pessoa em que ela vier se alimentar. Né? Eu acho que um fator muito importante que a gente precisa sempre reforçar é que essas arboviroses, né, como são conhecidas, são esses vírus transmitidos por artrópodes, né, por insetos, elas precisam de um vetor. Né? Precisa haver uma pessoa que tem dengue, o mosquito picar essa pessoa que tem dengue para transmitir para outra pessoa. E é assim que as grandes epidemias acontecem, né? Porque você tem um grupo de pessoas ali doentes, muitos mosquitos, né? O Brasil inteiro é infestado por Aedes aegypti, e eles, quando eles se infectam, eles transmitem isso para muito mais pessoas, e assim essa coisa vai exponencialmente crescendo. A Wolbachia, ela entra para cortar essa transmissão. Ela entra no meio desse caminho, impedindo que o mosquito seja um vetor, portanto, protegendo a população que vive nesses locais em que a gente atua, sabe? E acho que uma dúvida que as pessoas vão ficar naturalmente, mesmo com a sua explicação, Gabriel, é aquele ponto de, poxa, mas vai soltar mais mosquito na natureza? Então, de maneira objetiva, a gente pode dizer para quem está em casa que é um método seguro, que eles não vão ficar contaminados com essa doença ou não vão passar essa bactéria, outras doenças para as pessoas? Perfeito. É completamente seguro, pessoal. A bactéria, a Wolbachia, ela vive na célula do mosquito. Então, de forma alguma, a bactéria consegue sair do corpo do mosquito quando ele pica a gente, por exemplo. Tá? E como eu disse anteriormente, ela já convive conosco. Então, são muitos anos de pesquisa. Tá? Essa pesquisa nasceu lá na Austrália, em 2009. Né? O Brasil começou algumas liberações em campo, ainda no Rio de Janeiro, em 2014. Então, já há mais de uma década que a gente está atuando aqui no país, tá? E são muitos estudos que comprovam essa segurança do método. É um método muito natural, né, porque ele utiliza da própria natureza, dessa ferramenta que a Wolbachia garante para esse controle dessas doenças. Não é um mosquito transgênico, né, então acho que é muito importante te reforçar isso também. Como houve apenas essa transferência da mosca da fruta para o Aedes aegypti, a gente considera que é apenas uma introdução da bactéria, né, uma proteção mecânica mesmo ali, fazendo essa combinação do mosquito com a bactéria, sabe? Então, não há que se falar mesmo em qualquer risco, seja ao ser humano, ao meio ambiente, a outros animais que, porventura, se alimentarem, né, de Aedes aegypti. Está completamente seguro e comprovado aí, ao longo de muito tempo que isso é aplicado, tá? Com resultados incríveis. Né? A gente tem resultados na Austrália de 96% de redução da transmissão de dengue. Vindo aqui para o Brasil, 70% de redução de dengue em Niterói, no Rio de Janeiro, 77% de redução na Indonésia, mais de 90% aqui na Colômbia, vizinho nosso aqui na América do Sul. Então, tem muito trabalho científico comprovando a eficácia do método e também a sua segurança ao longo desse tempo. Que incrível, né? Incrível mesmo. Seja sempre muito bem-vindo e obrigada por explanar de uma forma tão didática para as pessoas em casa a nossa pauta, para que a gente passe isso para o telespectador, né, Gui? Isso mesmo, e bom trabalho para vocês, que imagino que não vai faltar agora a partir dessa inauguração, né? Seja sempre bem-vindo. Isso. Muito obrigado pelo espaço e vamos seguir na luta, pessoal. Cada um fazendo o seu trabalho em casa, o governo também fazendo suas ações de controle. O método Wolbachia é mais uma ferramenta, né, para ser somada a tudo que puder ser feito para combater esse mosquito e essas doenças, né? Então vamos fazer o nosso dever de casa também. Com Perfeito, certeza. um abraço, Obrigada. Gabriel. Um beijo para você. Importante lembrar disso, Sempre, né? Mais sempre. uma ferramenta, né? Então a gente tem que lembrar daqueles cuidados básicos que eles sozinhos já bastariam, né? Então esse aí vem para reforçar quando a gente esquece, sabe? Quando a gente deixa a água acumulando, quando a gente não cuida do quintal. E é uma coisa que cada um pode fazer na sua casa, né? A gente já sabe disso.